Livros e Fuxicos e hoje eu estou aqui com companhia. Aione do Minha Vida Literária. Léo do Letra Mais. Tatami do Resenhando Sonhos. E nós nos unimos para criarmos uma tag original para esse canal com o título de Volte para mim! Para esse vídeo nós criamos uma tag original inspirada em Volte para mim, meu livro! E nós pegamos elementos principais da história e criamos perguntas buscando livros que possuem esse mesmo elemento. Se é familiar, se é reencontro, se é amor que começa na amizade. As perguntas vão estar aqui no box de descrições para vocês também acompanharem com a gente e ficar aí já anotando as indicações. Bora? Vamos? Bora. Todo mundo preparado? Partiu! Então vamos lá para a primeira pergunta. Namoro ou amizade? Um livro ou um romance que começa aí da amizade? Então, a minha indicação então vai pra Namorada de Aluguel da Kizzy West, porque é um romance tão fofo e começa justamente dessa questão de, tipo, deles sendo ali amigos um do outro, fingindo um relacionamento e... ótimo. É fofo, é divertido, é envolvente. Tem amizade, tem amor, tem tudo. Então, o meu livro é Aristóteles e Dante Descobrem os Segredos do Universo, do Benjamin. E esse livro tem muita representatividade. A gente tem o Aristóteles e também tem o Dante. E eles ainda estão tentando se descobrir quem eles realmente são no mundo. E eles vão acabar se conhecendo e aí vai começar uma amizade, mas uma amizade que vai render muitas coisas boas para a vida dos dois. E é muito fofo esse livro, vocês vão chorar bastante. E eu acho que o que mais vale nessa história é ver que não é um clichê. As coisas acontecem do jeito que a gente vê mesmo. É uma coisa que começa na amizade, depois desenvolve e eles se completam. Então lindo. A minha indicação é a série Os Garotos Corvos, da Mary Steve Vader. Aqui a gente vai ter um grupo de garotos que tá fazendo uma busca e eles vão acabar se aliando com a Blue, que é uma garota. Ela vai entrar ali no meio, vai causar muita confusão. E Adoro! A gente vai ter um romance surgindo no meio dessa relação dela com os garotos. E é um romance, assim, que ele é meio inusitado, de certas formas, porque a gente acha que vai acontecer de um jeito, acaba acontecendo de outro. Cada um deles vai linkar com algo da personalidade dela, então vai se criar uma amizade muito verdadeira também entre eles. E a minha dica é um livro que eu amo muito, é 1000 Beijos de Garoto. Algumas pessoas aqui já leram. E eu gosto muito dessa história. Eu gosto muito dessa história porque nós vemos a construção da amizade de uma forma muito bonita. Ele vai mudar pra casa ao lado da dela e eles se conhecem com 7 anos. E a construção desses dois personagens crescendo, amadurecendo. Ai, triste. Eu amo. Minha vida. Eu amo amizades assim. É meio tópico, é meio tipo, só tem livro, mas e daí eu adoro. 2. Se ficar o bicho pega, se correr o bicho come. É isso mesmo? Um livro com um personagem que corre do destino. Bom, a minha escolha então pra alguém que vive fugindo de problemas é a Becky Bloom, da série Becky Bloom, da Sophie Kinsella. Cartão de crédito dela que diga. Exatamente, e ela tem um problema com cartão de crédito, ela tá sempre endividada e ela ignora isso o tempo todo. Então assim, mesmo quando a gente já chega no segundo livro, em que então a gente já passou pelo primeiro, que ela já teve ali assim, né, aquele choquezinho, aquele acorda pra vida, ela continua ali na situação, ignorando, fingindo que nada tá acontecendo. Então assim, se tem alguém que é ótimo pra fugir, fingir que nada tá acontecendo, é a Beth. A minha escolha é a Min Maloney de Mosquitolândia. Ela tem assim vários problemas na família dela. A mãe dela se separou do pai por problemas de saúde. E aí o que acontece? A Min tá morando com o pai dela e a madrasta, só que eles começam a ter muitas brigas e ela começa a descobrir que o pai dela meio que omitiu o porquê que a mãe dela sumiu e ela foge de casa e vai atrás da mãe dela. Então ela tá fugindo dos problemas com o pai, que eles têm uma relação bem difícil, e ela vai atrás da mãe dela. E esse livro é muito lindo, pega bastante aquela coisa de sentimento assim, entre pais e filhos, e é uma road trip, então a gente vai conhecer muita coisa legal assim da história. A minha indicação é um livro que é movido por essas fugas, que é Maresi, é um lançamento da Morro Branco. Aqui a gente tem uma sociedade onde as mulheres não têm direito nenhum e existe uma ilha que é meio que um mito, assim, onde um grupo de mulheres cria uma sociedade. E aí a gente tem a nossa protagonista, que dá o nome ao livro, ela se chama Maresi, e ela tá nessa ilha já tem alguns anos, e a história vai começar a se mover. Ela fugiu, né, da família dela, e a história vai começar a se mover quando eles recebem uma outra garota que também está passando pela mesma situação. Então ela também está fugindo de um pai abusivo, de uma situação ruim, onde ela não teria direito de futuro, e aí ela chega e acaba trazendo junto toda a carga que essa fuga causou na sociedade. Tenso. E a minha dica também é uma fantasia, segue muito esse estilo do que a Sammy falou, que é a Rebelde do Deserto. Ela tá numa família, gente, é maravilhoso, ela tá numa família muito opressiva, a gente vê uma cultura que nós não estamos acostumados a ver na literatura, e ela precisa
precisa fugir daquilo. Ela tá prestes a casar, casamento opressivo, o cara já tem, tipo, milhões de mulheres, e ela não quer aquilo pra vida dela, ela não tá preparada pra isso. E aí o livro já começa com uma fuga que vai transformar e fazer ela descobrir muito sobre aquele universo, principalmente sobre o que ela é e sobre o que ela quer pro futuro. É incrível, eu preciso ler as continuações, vocês já leram, É né? ótimo. É muito, muito bom. 3. Entre tapas e beijos, é ódio, é desejo, um casal que vive brigando. Adoro. A minha escolha ficou então pra Elisa e pro Lucas, de Prometida, que é o 4º livro da série da Karina Ricci, da série Perdida. E o livro é basicamente isso, ele inteiro. Chega a te dar agonia ver como o casal não consegue se entender. Mas o que eu achei mais incrível foi justamente ver como, mesmo tendo esse sentimento e os dois, assim, tendo na cara que aquilo é um mal entendido, como ainda assim você entende por que os dois permanecem daquele jeito, porque que eles permanecem não se comunicando. Então você entende os conflitos, né, de cada um e você torce por eles e você se apega a eles. Então, é muito fofo. A minha indicação vai ser o Jace e a Clary da série dos Instrumentos Mortais, porque a gente sabe que a Clary é uma pessoa bem problemática. E o Jace também! Mas o Jace é bem pior que ela. Vou deixar ela terminar a frase. E eles brigam muito, assim, porque a Clary, ela tá naquela condição dela de humana, que ela tá descobrindo ainda os dons dela, e o Jace já tem aquele rompante, assim, de nossa, eu sei tudo, você não vai passar por essas coisas, mas eles começam a brigar muito até que finalmente, assim, eles conseguem se encontrar mas eles vão continuar brigando depois igual. A minha menção aqui, honrosa, vai pro casal da série Rainha Vermelha, que é composto pela Mari e um dos irmãos Calori, que aí você vai ter que descobrir igual. Você achou que eu ia entregar o jogo aqui? Porque ela briga com os dois, na verdade, então. Um é mais tapa e o outro é mais beijo, então você vai ter que descobrir qual dos dois. Mas assim, 4 livros. Bom, leia ou não leia. E a minha escolha é um romance contemporâneo com toque sensual, que é Subindo pelas Paredes. Olha, um toque sensual! Mas prometo, é só um toque mesmo. A personagem, ela divide parede com o cara, mas ela não consegue dormir por causa dos barulhos ao lado. E aí ela decide falar com ele e fala, cara, por favor, eu preciso dormir. E aí eles vão se conhecer. E ela vai dizer, E aí ela não vai dormir. não! Eles vão virar amigos, ele vai entender muito, ele vai compartilhar muito da história. E eu acho que o mais bacana desse livro é que ele começa na amizade. Os dois são muito amigos, e até o momento que chega ao ponto de que, né? Bate a parede. Leia! 4. Família que briga unida permanece unida. Um livro com um contexto familiar muito importante. A minha escolha ficou para Tudo Junto e Misturado, da Amber Sher, saiu no final do ano passado pela Seguinte. E ele vai realmente falar de 2 famílias. E é uma história, na verdade, bem confusa, porque é um casal, né? Eles foram casados, tiveram 3 filhas, e aí hoje em dia eles já estão separados, cada um deles casou de novo, construiu sua nova família, então eles têm 2 filhos da mesma idade que não são irmãos, mas compartilham as 3 irmãs. O livro é completamente familiar, me emocionou demais, ele tem aquelas passagens que são mais dolorosas e ao mesmo tempo tá falando também da descoberta desses 2 jovens, essa sensação de pertencimento, é muito amor. A minha escolha é Pequenos Incêndios por Toda Parte, da Celeste Ng, foi lançada esse ano pela Intrínseca. E essa história tem bastante coisa de família, porque a gente tem uma cidade aí onde tudo é muito planejado. A gente tem uma moradora que é a Helena, ela mora há muitos e muitos anos nessa cidade, ela é uma pessoa que tem bastante manias, e aí a gente tem uma menina nova que chega na cidade, que é a Mia, ela é uma mãe solteira, e a gente não sabe nada sobre essa personagem, porque ela é muito misteriosa. Então a gente vai ter a união dessa família da mãe solteira, e vai ter a família muito tradicional da Helena, e essas 2 famílias vão se chocar, e muitas coisas vão acontecer, porque esse livro é maravilhoso. A minha dica é O Muro, que é um quadrinho. Eu vejo falar bem pouco dele aqui, mas é um quadrinho muito importante sobre a importância da presença familiar no desenvolvimento do adolescente. Aqui a gente vai ter uma protagonista de 13 anos, os pais dela se separaram, ela ficou com o pai, só que o pai tá o tempo inteiro viajando. Então ela basicamente vive sozinha e como essa separação foi muito traumática, ela vai acabar entrando em contato com coisas que ela não deveria estar entrando em contato porque não tem pessoas para orientar ela. E isso vai ter consequências para ela porque as pessoas não estão enxergando ela, porque a família dela não está mais olhando para ela. E aí a gente vai acompanhar essa evolução e essa própria
descoberta dela de que ela precisa das pessoas também, por mais que elas não estejam ali, então talvez ela tenha que encontrar pessoas para suprimir isso. Parece muito tenso. E a minha escolha, gente, é mais fofa. É os Bridgertons, que eu acho assim, a trama como um todo é um romance de época, é uma série. Cada livro vai contar a história de um irmão diferente dessa família, então são, tipo, muitos irmãos. E eu acho que o pano de fundo da série e dos livros é o que mais me encanta na escrita dessa autora. Porque tem romance, tem diversão, tem uma narrativa que cativa, mas você vê a família crescendo ao longo dos livros. E você se apaixona por todo mundo. E são lindos, se você quer fazer parte dessa família, me adota, me adota. Casa comigo, não me adota não, né? 5. Quem é o melhor amigo do homem? Um livro que tem um animal de estimação que rouba a cena. A minha escolha é para um livro que a Paz certamente indica muito pra vocês, que é o A Procura de Alguém, da Jennifer Proust, que inclusive foi ela que indicou pra eu ler. E ela não gostou. Mas, enfim, eu não curti muito o livro. E pra mim, quem roubou a cena foi o cachorro, gente. Porque o cachorro, ele é muito fofo e pra mim, melhor personagem do livro. A minha escolha é minha Lady Jane. São várias autoras e essa história, ela tem muitos animais e um deles é um furão que rouba muito a cena. E essa história ela é muito divertida porque ela brinca com uma coisa que já aconteceu, mas de um ponto de vista diferente, as autoras vão se metendo na história, então eu indico muito e é super divertido. E o furão, o furão. A minha indicação é um cachorro que está presente em magia de papel. A magia que é baseada em materiais. Então, nesse primeiro livro, a gente tem o foco no papel e um dos magos de papel vai acabar criando um cachorro para acompanhar a nossa protagonista. Então, ele vai acompanhar ela durante todo o trajeto porque ela sente muita falta do cachorro dela que ela tinha antes de ir para casa dele para começar o aprendizado dela dentro de papel. Então, é um cachorro muito, muito fofo e a gente dá uma sofrida também com ele, com as coisas que acontecem. E a minha dica é Pax. O livro é maravilhoso, vai contar a história de dois melhores amigos. O menino e a sua raposa, eles são separados e a gente vê como pano de fundo a guerra e o que a guerra faz na vida das pessoas. E o mais legal de tudo é que o livro é intercalado, então é um capítulo narrado pelo menino e outro capítulo narrado pela raposa. Então, tipo assim, ela solta na natureza, tendo que encontrar uma nova família, porque ela foi abandonada. E, tipo, é lindo, é triste. E é incrível porque você vê essa raposa e os companheiros dela entendendo a guerra. Então, tipo, leiam, é maravilhoso. Sexta e última pergunta é: o tempo não para. Livros que se passam em uma época diferente da nossa. Aqui, pra minha escolha, eu dei uma pequena roubadinha, porque o livro ele começa, de fato, né, no período contemporâneo, mas ele vai ter muitos retornos ao passado, que é o Pintor de Memórias, da Gwendolyn Womack, que é um livro que eu não vejo muita gente, assim, comentando, mas que eu achei incrível, porque ele vai misturar essa questão histórica, porque ele parte, né, de personagens históricas, mas é uma ficção, e ele tem romance, ele tem aventura, ele tem suspense. O protagonista, ele tem, né, sonhos lúcidos sempre que ele sonha com alguma coisa, com algo, né, um momento do passado, ele acorda com um novo conhecimento. Então, por exemplo, se ele sonha que ele esteve, sei lá, no Egito, ele acorda falando em egípcio, ou sei lá qual é a língua. São várias épocas diferentes e enfim, o livro é ótimo. A minha indicação vai ser mais uma vez Cassandra Clare, que é Anjo Mecânico, As Peças Infernais. Se passa na Londres vitoriana, então tem muita coisa assim de época. E os personagens desse livro, assim, são ótimos, não são nada iguais aos de Os Instrumentos Mortais, então por isso que eu indico muito essa série. E, enfim, Maravilhoso. Will, Jem, Tessa são maravilhosos. E Melhor triângulo. melhor triângulo. E tem essa coisa de amizade também na história que vai retratar bastante, então eu acho muito maravilhosa. Minha indicação é Outlander. Eu gosto muito, 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 muito dessa série. Paola também gosta pela expressão. E aqui a gente vai ter uma história de... começa um pouquinho antes da guerra. E aí a nossa protagonista vai viajar 200 anos no passado. E aí ela vai parar no meio da Escócia, no meio de um conflito político enorme e vai ter que se adaptar a 200 anos atrás, que era uma coisa muito diferente. E a gente tem aventura, a gente tem um romancinho. É uma história muito, muito, muito gostosa. E a escrita da Diana é incrível. E a minha dica também é um romance de época, né? Óbvio, na história, porque não teria como. Eu escolhi O Amante da Princesa. É um livro que difere um pouco, não pela época, mas porque se passa em Portugal. Então a gente não tá acostumado a ler romances de época que tem, né, esse cenário diferente, ou que trazem uma personagem histórica rica, que é importante pra história de lá e pra nossa também, talvez, e que vai contar um pouco, sabe, sobre outro contexto. Apesar de não focar tanto na parte histórica, a gente vê um romance muito bonito e essa coisa muito da pressão, sabe, de você ser a futura rainha e quanto você pode escolher do seu futuro. É muito Nada. É lindo, 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 lindo. Preparem os Recomendo lencinhos. demais.
Bastante. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado dessa tag, que vocês indiquem aí pros seus amigos. E lembrando, né, que a tag foi inspirada aí no meu livro. Então, se você tá tentando entender onde tudo isso se encaixa em Volte Para Mim, o link tá aqui. E espero que vocês tenham gostado. Lembrem de deixar o seu joinha, se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo com seus amigos. E hoje também saiu um vídeo nosso no canal, desses lindos aqui. Então eu vou deixar na descrição pra todo mundo acompanhar. A gente espera lá, porque a gente fez várias perguntas, indicou vários livros diferentes. Então estamos aguardando vocês. Beijo e até mais. Tchau!